Senhor, nós queremos te agradecer, bendizer o teu nome, te glorificar. Sabemos que é o Senhor, ó Pai, que vai falar através da tua filha, todas as experiências e coisas extraordinárias que o Senhor já fez na vida dela. E queremos, Pai, nesta noite, abrir os nossos corações para receber. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. Em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos. Amém. Amém? Som. Graça e paz. Graça e paz a todos. Amém? Cadê a alegria dos jovens? Aí, uhul! Amém? Vamos lá, gente. Eu estou no ritmo de jovem ainda, né? Um prazer, um privilégio poder estar com vocês aqui hoje. Fui convidada pela Rede Rockets, né? Pela liderança, para estar dando um testemunho, né? Compartilhando experiências de superação que eu vivi na minha vida pessoal. Na verdade, você vai me ouvir falar de experiências pessoais. Eu, Josiane Galego Caetano Oliveira. Talvez coisas que muitos de vocês não têm noção, não sabem, mas eu quero compartilhar com você. O tema hoje é superação. E esse mês de setembro, né, foi tratado aí, Setembro Amarelo, sobre a questão do suicídio, a prevenção, todo esse cuidado, esse alerta, estarmos, né, trabalhando, conversando, e a Rede Rockets veio fazendo essa ação, esse trabalho, né? Semana passada não estava aqui com vocês, mas assisti online e foi uma bênção. Mas eu venho falar com você hoje, compartilhar com você. Eu vou falar alguns versículos e eu sei que aí o Data Show já vai colocar pra gente. E o primeiro versículo que eu quero compartilhar com você, e eu vou falar alguns versículos e depois eu vou discorrer o testemunho. Primeiro versículo é João 16, Evangelho de João 16, capítulo 33. E diz assim, João, capítulo 16, versículo. A parte B do versículo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pode colocar para a gente aí também, porque eu quero que vocês vejam esses versículos. Eu quero que vocês visualizem esses versículos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Lá no finalzinho, na parte B, diz assim, ó. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 18. Lá no 1 João, capítulo 4, versículo 18. Agora a parte A do versículo. Vamos lá, para a gente poder visualizar esses versículos. Você que está em casa assistindo, né, essa transmissão, você pode ir anotando o versículo para você também ver, ó. No amor não há tempo, não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo temor. Em algumas versões diz que o verdadeiro amor lança fora todo. Não é qualquer um medo. É um medinho disso, medinho de barata. Não, é todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. A outra referência é Romanos capítulo 2, o versículo 2. Romanos capítulo 2, versículo 2. A última referência e bem sabemos que o juízo é 12, tá? Eu falei Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu falei 12, 2. Isso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para você, mas é necessário
que a gente não se conforme com esse mundo, se conforme com algumas situações que vêm e a gente se posicione com a mente renovada, com a mente de Cristo, para que a gente possa experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por que eu citei esses versículos para você? Porque esses versículos, eles fizeram parte da minha superação. Esses versículos fizeram parte do processo que construiu a minha recuperação, que me ajudaram, que me impulsionaram, que foram chaves que viraram dentro de mim e que me impulsionaram a romper. Durante toda a minha vida, para quem não me conhece, eu com 5 anos de idade, eu entreguei a minha vida para Jesus. De 5 para 6 anos, foi quando eu tomei a minha decisão por Jesus e entreguei a minha vida a Jesus. E aí eu comecei a minha vida, o meu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus, o meu relacionamento. E ao longo da minha vida, eu passei por algumas situações, alguns traumas emocionais, que em outro momento, de repente, eu posso compartilhar com vocês, outras histórias. Mas esses traumas foram gerando situações e eu fui enfrentando essas situações, traumas que me levaram a ter que lidar com doenças. Eu vivenciei, porque quando você lida, né, o Atos está aqui, quem está estudando psicologia, quando você vivencia traumas, né, você vai também, eles vão refletir no seu corpo físico. E nesses traumas da minha infância, uma das coisas que eu precisei vivenciar foi com o vitiligo, que é uma doença que pela medicina não tem cura, mas eu lidei com essa enfermidade durante 10 anos da minha vida, dos 9 aos 19. Aos 19 anos, Deus pintou minha pele novamente. Deus pintou a cor da minha pele, aonde não havia pigmentação na minha pele. Deus curou a minha alma, que eu precisava de cura na alma, e foi quando eu tive a primeira experiência de cura da alma. E Deus pintou a minha pele novamente, e eu voltei ao médico, e ele me diagnosticou a cura, e ele me disse assim, ó, você é uma agraciada do Senhor, porque você não tem mais essa enfermidade, você está curada. E esse era um diagnóstico pela medicina, porque pela fé eu também já havia sido curada. E eu vivi esse milagre, em um processo de 3 meses, Deus pintou a minha pele novamente, onde havia manchas brancas, do meio para fora, Deus foi pintando minha pele da cor que vocês veem hoje, né? Minhas mãos, minhas pernas, todas eram manchadas e não havia, era toda despigmentada. E o que o médico tinha proposto é que eu tirasse toda a pigmentação da minha pele e que eu ficasse totalmente branca, sem pigmentação. Mas o meu pai disse, não, eu sirvo um Deus que é poderoso para curar e para mudar a história da minha filha e reverter esse quadro. E Deus fez isso na minha vida. Então, foi algumas situações que eu fui vivenciando, eu fui vivendo de traumas, porque com o passar do tempo eu descobri que havia coisas dentro de mim que eu precisava tratar e curar. Liberar o perdão para quem tinha me magoado, receber o perdão de Deus e me perdoar. E quando eu entendi isso, o último processo é quando você se perdoa. O mais difícil, às vezes, não é receber o perdão e nem liberar o perdão para os outros. É se perdoar. Mas isso é curador, isso é libertador. E se você precisa se perdoar nessa noite, se tem alguma coisa que você não se perdoa por ter feito na sua vida, e você não se perdoa, saiba que você está no lugar certo, diante de Deus, e a sua vida pode ser mudada, você pode ser curada. Dê um passo, se perdoe, libere o perdão para você mesma. E quando eu tomei essa posição, eu vivenciei essa cura na minha vida. Uma cura emocional e uma cura física. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, de uma superação que eu vivi na minha fase adulta agora, alguns anos atrás, eu precisei lidar com a crise de ansiedade e a síndrome do pânico. E enquanto a gente cantava, Sunamita, essa canção, eu não sou mais escrava do medo, essa canção para mim ela é libertadora, e eu chorei muito ali naquele canto, porque eu vivi algum tempo escrava do medo. E se tem um negócio que é terrível, é você ficar escravo do medo.
E eu fiquei um período da minha vida agora na fase adulta, depois dos meus 35 anos, escrava do medo. E eu vivi uma crise de ansiedade tão intensa e de pânico tão intensa que a minha experiência, talvez você tenha uma experiência diferente, ou quem está nos ouvindo, a sua experiência é diferente, e a sua experiência é tão difícil quanto a minha. E eu quero te dizer que Deus olha para mim e para você na nossa individualidade, tá? A minha dor não é maior que a sua, e nem a sua maior que a minha. Para Deus nós somos únicos, exclusivos, e Ele nos vê na nossa dor e na nossa individualidade. E Ele nos cura na nossa individualidade. Porque Ele é Pai, Ele é seu Pai, Ele é o meu Pai. E Ele cuida de você na sua individualidade. Então eu vivenciando essas crises, esse medo, o meu medo, eu não tinha uma situação de tirar a própria vida, eu não tinha o desejo de tirar a vida. Mas eu passei pela situação, a certeza de morte a qualquer momento. Foram dias e meses e anos da certeza de qualquer momento eu morreria. Muitas vezes eu estive nesse cantinho aí onde vocês estão, que eu sempre sentei muito nesse cantinho, e eu vinha para o culto, e eu me imaginava morrendo aqui na frente, bem aí, que a qualquer momento eu ia ter uma crise de pânico, e eu ia morrer aqui, dentro da igreja. Em alguns momentos, na minha casa, sentada comendo, a comida não descia e eu também não conseguia tirar para fora. Simplesmente me sufocava, me engasgava. E a certeza da morte era certa. Só isso que vinha na minha mente naquele momento, que eu ia morrer. Agora chegou a sua hora e você vai morrer. E eu fiquei prisioneira desse medo. E fui vivendo essa situação de sendo sufocada, asfixiada, um pânico, eram dores no meu corpo, constantes. Meu pescoço travava e eu não conseguia me mover. Como meu corpo começou a paralisar, a minha pressão começou a subir a 19, 18, por 12, por 13. Meus batimentos iam a 180, mais de 180. E eu fui vivendo esse quadro de ansiedade. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fui em cardiologista, eu fui em médicos, eu procurei especialista. E um dia eu estava tendo uma crise, eu tive uma crise, eu tinha saído de um atendimento, estava ótima. Porque esse pânico vem assim, você está ótima. De repente vem, do nada, não aconteceu nada. E vem um medo te paralisando. E eu tinha saído de um aconselhamento, estava ajudando uma família, e eu senti que estava vindo esse mal-estar, e a minha pressão subindo, e foi subindo, e ela subia mesmo, não era a impressão que ela estava subindo. O meu corpo já estava reagindo novamente. Agora não era mais o vitiligo. Agora era a pressão, eram as dores no corpo, era os batimentos cardíacos, eram dores intensas. E eu pedi para minha cunhada e meu irmão me levar para o hospital, e me levaram para o hospital. Naquele dia o pastor estava ministrando, eu estava dando assistência a uma família, e ele estava aqui na igreja ministrando. E depois eu fui para o hospital, e chegando no hospital, me atenderam, minha cunhada e meu irmão ficou comigo lá. Minha pressão a 19, por 12, por 13, batimentos passando de 180. E eu via as macas passando, e eu falava, é hoje que eu vou subir para a UTI. A minha mente, é hoje que eu vou para a UTI, eu não sei se eu volto. Mas ao mesmo tempo, dentro daquela UTI, dentro daquele hospital ali, no HCR, onde eu estava naquele momento, começou a vir algo dentro de mim. E eu sei que era a voz do Espírito Santo dizendo para mim. E vinha em forma de canção. 2 canções vinham ao meu coração naquele momento. E era aquela canção assim: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim o seu propósito.
E eu fui tomei o remédio, me deram um remédio, ao invés de eu melhorar, eu fui piorando. E a outra canção que vinha é: deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para sarar, para salvar. E eu cantava essas canções, esses louvores, gemendo, e eles queriam me fazer ficar na maca, deitada na cama, e eu não conseguia ficar deitada. Meu estômago, a minha barriga inchou, eu fui tendo reações, acho que a medicação, e eu falava para minha cunhada: ora comigo, canta comigo, e eu orava e eu cantava dentro daquela sala de atendimento ali, parecendo que eu estava ficando, fora de si, mas eu falei: não, Deus, eu sei que é o Senhor que está ministrando no meu coração. Porque quando você está vivenciando isso, vem vozes negativas te dizendo: você vai morrer. E elas vinham no meu ouvido: é hoje, é agora. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim, me dizia: você não morrerá, enquanto eu não cumprir todos os propósitos que eu tenho para você na sua vida. E eu vou te usar na sua dor. A sua dor vai ser cura na vida de outras pessoas. E eu fui vivenciando isso quando o Josias chegou e orou comigo. O médico veio falar com ele e disse assim: você vai esperar a sua esposa morrer para trazer da próxima vez para o hospital? E ele ficou em choque, porque nunca tinha acontecido algo daquele jeito. Foi a primeira vez que eu tive essa crise assim. Aí ele: não, doutor, o que tem que fazer e tal. E fomos para casa. Isso era acho que uma sexta-feira, não lembro bem o dia. Era um dia da semana. No meio da semana. E quando foi no domingo, o médico disse: olha, se ela tiver outra crise, traz ela novamente. Quando foi no domingo, na hora do almoço, eu tive uma outra crise dessa. Eu falei para ele: me leva para o hospital, porque o médico falou que é para eu ir para o hospital se eu tiver uma crise. E aí ele parou de comer e me levou para o hospital. Chegamos lá, era outro médico. Aí eu contei para ele o que estava acontecendo, nós contamos. O médico falou assim: agora qualquer unha que quebrar, você vai vir para o hospital? Aí eu olhei para o meu esposo, eu fiquei sem saber o que fazer. E aquilo virou mais um turbilhão dentro de mim. Eu venho ou não venho para o hospital? O que está acontecendo? Porque infelizmente, quem passa por depressão, por crise de ansiedade, pânico, muitos acham que é frescura, está querendo chamar a atenção, é falta de fé. Está lendo a Bíblia não está orando, está falando com Deus não. Muitos passam por isso e ficam sozinhos, porque tem medo e tem vergonha de falar e de pedir ajuda, porque não sabe qual vai ser a reação que as pessoas vão ter. Se vão acreditar em você ou se vão duvidar. Quando nós saímos daquele atendimento, estávamos descendo a escadaria do hospital, meu marido olhou para mim e falou assim: esquece tudo que ele falou para você ali, porque ele falou mais coisas, o médico, Esquece tudo aquilo. Eu sou o seu esposo. Eu sou a autoridade espiritual sobre a sua vida. E nós vamos buscar ajuda, isso tudo vai se resolver. E meu irmão tinha falado para mim assim: Josi, eu vou para Cuiabá. Vamos para Cuiabá, eu te levo, você passa pelo médico lá em Cuiabá. É um médico amigo nosso, desde quando eu era da minha adolescência, que eu morava em Cuiabá, amigo nosso. Aí meu marido falou assim: você vai para Cuiabá com seu irmão e você vai passar por esse médico. Ele é nosso amigo e ele vai ser usado de Deus para falar com você. Meu irmão ia naqueles dias para Cuiabá, arrumei as malas, mas antes de sair de casa, eu falei com Deus: Pai, usa a vida desse médico para falar para mim o que o Senhor quer falar. Usa ele como profeta de Deus na minha vida. E quando eu saí de casa aquele dia, irmãos, porque a certeza de morrer era constante, medo, pânico, entrar no elevador, em alguns lugares, eu despedi. Na verdade, meu esposo e minhas filhas não sabiam que eu estava despedindo delas. Mas eu dei um tchau, como se fosse a última vez que eu fosse ver as minhas filhas e o meu marido. Porque eram momentos que você vem
vem o negativo, mas por outro lado você precisa aprender a voz do Espírito Santo de Deus. Vozes que vão dizer para você o caminho certo. Você precisa decidir qual voz você vai escutar. Quais vozes você vai escutar. E aí, no meio do caminho, dentro do carro, eu tive uma crise. E eu só falava assim, ora por mim. Porque uma coisa eu fiz nesse processo. Eu não me escondi. Eu não escondi do meu marido. Eu não escondi da minha família. Eu não escondi das minhas discípulas que estavam comigo. Muitas vezes eu estava discipulando elas e no meio do discipulado eu tinha crises. E eu falava para elas assim, está vindo uma crise, ora comigo. E elas me abraçavam e oravam comigo. Eu não escondi. Eu não escondi das pessoas, não escondi da minha família, eu fui abraçada. Quantas vezes eu tinha crise em casa, eu ligava para o meu esposo, amor, eu não estou bem. Você pode vir orar comigo? Aonde ele estava, ele pegava o carro, chegava em casa e me abraçava e orava comigo. E eu sentia a presença de Deus vindo e me fortalecendo. Então, se você está vivenciando alguma coisa parecida com isso, não se esconda, não tenha medo de pedir ajuda, peça ajuda, procure ajuda. Abra o seu coração, seja sincero com pessoas que vão poder te ajudar. E nós temos muitos profissionais que podem nos ajudar. Tem pessoas dentro da sua família, na igreja, pessoas que vão entender a sua dor, pessoas que talvez já passaram por isso e vão poder te entender e te ajudar. Então, não esconda. E no meio do caminho eu tive essa crise. E eu só falava assim, ora comigo. E meu irmão dirigindo, e a minha cunhada e a irmã dela comigo orando. E os meus batimentos, a minha pressão, irmãos, subia. Ela subia como se eu fosse. Eu tinha a sensação de estar saindo do corpo, indo embora. Mas eu quero dizer para você que no Salmo 23 era outro versículo comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. E eu falava, Deus, eu estou nesse vale, mas eu sei que eu não estou só. Se eu não estou só, se o Senhor está comigo, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Você precisa ter essa certeza. A gente precisa ter essa certeza no meio desse caos que às vezes nós estamos vivendo, para que a gente possa superar os conflitos, as dores, as angústias, os medos. Você precisa se lembrar que Jesus está com você. Ele está contigo no barco. Ele nunca te deixa só. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Gente, nós temos essa certeza que Jesus já venceu para nós. Mas nós precisamos estar nos lembrando diariamente. E aí entra outro versículo que eu carregava comigo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que eu fiz? Esses versículos que colocamos no Data Show, esses versículos eram escritos em folha de sulfite. E eu pregava no banheiro, no espelho, no meu guarda-roupa. Na minha Bíblia tinha letra grande. Na capinha do meu celular tinha frase dizendo para mim quem eu era. Sou filha amada de Deus, meu marido me ama, eu tenho 2 filhas lindas, eu tenho um chamado, um propósito que Deus colocou sobre a minha vida. E eu ia colocando frases na casa, em lugares específicos, trazendo à minha memória a palavra de Deus, trazendo à minha memória aquilo que me dá esperança, aquilo que pode te trazer de volta a vida, e pedir ajuda, e trazer isso à existência, essas palavras, à existência, isso vai produzindo a vida de Deus em você. Quantas vezes eu não estava bem, e alguém me mandava uma mensagem e dizia, como você está? Eu estou orando por você. E eu sabia que era o cuidado de Deus
comigo. Quantas vezes você está em casa sozinho e chega uma mensagem perguntando como você está? Está tudo bem? Do nada. É Deus enviando um homem e uma mulher de Deus para liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Está orando, intercedendo por você. Receba o cuidado, o abraço de Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele está contigo e Ele já venceu. Ele já garantiu para mim e para você essa vitória. Mas nós precisamos nos posicionar naquilo que a gente lê, no que a gente assiste, no que a gente vê, no que a gente ouve. Nesse processo de lidar com isso, eu precisei aprender a dizer sim e dizer não. Sim para mim, não para mim, sim para os outros e não para os outros. Eu precisei aprender a lidar com as situações e me posicionar diante das situações, diante daquilo que eu já sabia que poderia me trazer algum quadro de ansiedade. E aí a gente às vezes quer enfrentar as coisas sozinho. Ei, eu e você temos limitações. E tem coisas que a gente não vai dar conta sozinho, que a gente vai precisar de ajuda. E a gente precisa saber escolher. Nesse período eu colocava louvores, mensagens, tudo aquilo que era negativo, que poderia trazer angústia, notícias ruins, comentários desagradáveis, tudo isso eu eliminei. Conversas que eu sentava numa roda e que eu percebia que poderia contaminar o meu coração e trazer tristeza. Peraí, não dá para mim. Eu comecei a selecionar, a escolher o que eu precisava ouvir para me fortalecer. E eu abri o meu coração, recebi ajuda para ser ajudada e para poder ajudar. Isso é muito importante. Não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de reconhecer que precisa de ajuda. Eu precisei viver isso. E eu precisei ir para a prática, porque quantas vezes, atendendo mulheres aqui na igreja, em outros lugares, eu falava, não tenha vergonha de abrir seu coração, pode falar, pode ficar tranquila. E eu precisei abrir o meu coração e dizer, olha, é assim que está, eu preciso de ajuda sim, e expor. Gente, e é tão bom ser abraçada e cuidado. Eu precisei experimentar por isso. E o processo foi vindo, e quando eu cheguei lá em Cuiabá, passei pelo médico, eu levei todos os exames, eram muitos exames, e quando eu entrei pela porta, sempre ele era muito brincalhão quando eu vou lá. Nesse dia, até o trato dele foi diferente. Quando eu entrei, cheguei, ele falou, o que está acontecendo, Josi? Eu falei, doutor, eu estou com esses exames aqui, eu preciso que o senhor avalie para mim, eu não sei o que está acontecendo comigo, e fui falando. Ele estava digitando no computador, de repente ele parou, olhou os exames, olhou para mim, lembra que eu pedi para Deus usar ele? Olhou para mim e falou, filha, nem se você quiser morrer hoje, você não vai morrer. Esses exames aqui, você não tem nada. Você não tem nada. O que você tem é uma crise de ansiedade e uma síndrome do pânico. E eu virei para ele e falei, tá bom, doutor, mas então o que eu preciso fazer para sair disso? Ele falou, você precisa de ajuda. Você vai precisar de ajuda médica, psiquiatra e psicólogo. Eu falei, tudo bem, doutor, eu topo, eu preciso. Eu sempre falo isso para as pessoas, chegou a minha vez de passar por esse processo. E aí, comecei a medicação, passei pelo psiquiatra, atendimentos, e fui enfrentar meus medos, lidar com os medos, lidar com as situações. Talvez você está com medo de fazer isso, de pedir ajuda. Talvez você precise de uma ajuda, de uma medicação para trazer equilíbrio ao seu organismo. Porque muitas vezes, no meu caso, tinha coisas com déficit de vitaminas que estavam causando algumas outras coisas
E aí os exames foram mostrando. E eu precisei da medicação. Precisei passar pelo psiquiatra, pelo psicólogo, precisei. Fui. A medicina está ao nosso favor. Mas eu também estou falando para você aqui dessa ferramenta que foi diária na minha vida, constante. O Senhor nos fez corpo, alma e espírito. Nós precisamos ser tratados e curados inteiramente. Não adiantava só eu buscar ajuda médica. Eu precisava também de curar a minha alma. Não adiantava talvez eu curar só a minha alma e não procurar ajuda médica. Porque o meu corpo precisava de ajuda. Superação é você se enfrentar nos seus medos. E aí eu vivenciei isso, essa cura. E eu fui enfrentando, e eu fui lidando, e eu fui falando, e eu fui conversando. E eu fui me posicionando. E quando eu sabia, porque eu percebia quando ela viria. Porque você precisa aprender a se conhecer. Conhecer seus limites, conhecer suas dores. Para você poder se ajudar. E aí eu fui lidando e colocando as ferramentas ao meu favor. Palavra de Deus no meu dia a dia. Oração, louvor, conversas que edificam, ajuda. Tudo isso é fundamental para que você possa superar a sua cura e passar. Hoje eu posso dizer para vocês que eu estou curada. Passamos agora por esse período de pandemia, né? Estamos ainda passando. E quando tudo isso começou, lá veio aquela vozinha: será que eu vou ter crise do pânico? E eu falei: não, em nome de Jesus eu estou curada. Eu estou curada. E eu quero dizer para você e testemunhar para você que eu não tive nenhuma crise. Em todo esse processo, lidando com tudo isso. No começo, eu tinha a questão de saúde, de bronquite, a minha filha com asma, outra com renite. E eu, meu Deus, o que vai ser se a gente tiver uma crise dessa respiratória? O que vai acontecer? Mas eu me posicionei em Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certa que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele faz além das nossas expectativas. E eu confiei no Senhor. Confio no Senhor. E eu quero dizer para você que toda e qualquer crise emocional, eu não sei de que decorrência vem, qual a sua situação, ou se você conhece alguém que lida com alguma crise de depressão, ansiedade, pânico, ou outra situação emocional, eu quero dizer para você que em Deus tudo é possível. A palavra do Senhor fala para nós, em Lucas 1:37, não há impossíveis para Deus, não há impossível para Deus. O Deus que eu e você servimos cura o câncer, cura uma dor de cabeça, cura uma enxaqueca, cura um problema renal, e Ele cura a sua alma. Eu sou prova disso. Eu vivo a cura do que Deus fez na minha alma, lá na minha infância, minha juventude, curando até o meu corpo físico do vitiligo. E hoje eu posso dizer para você que eu me sinto, estou curada dessa questão da ansiedade, do pânico. Eu vivo a cura, uma superação que eu precisei passar, rompendo em fé todos os meus limites. Mas é necessário enfrentar, é necessário pedir ajuda, é necessário se encher da palavra de Deus diariamente. Talvez você vai pensar assim, mas em alguns momentos, né? Por que você passou por isso? Você praticamente não nasceu no lar evangélico? Você não é esposa de pastor? Como que você passou por isso?
se você ora, lê a Bíblia, teme a Deus, eu quero dizer para você, a palavra de Deus está falando para nós, que no mundo nós vamos ter aflições. Nós vamos passar por adversidade, nós vamos passar por dias difíceis. Independente da minha fé e do meu amor a Deus, do quanto eu leio a Bíblia e conheço a Bíblia, do quanto eu venho na igreja ou não, nós vamos passar por aflições, vamos passar por dias difíceis. O diferencial é como nós nos posicionamos. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu tenho dela dentro de mim, para jorrar dentro de mim na hora da crise, na hora do desespero, na hora dos dias difíceis, dos momentos terríveis que virão, porque eles virão. O medo, o pânico, a ansiedade, a depressão, a angústia, eles podem assolar a qualquer um. Os dias bons e maus são para justos e injustos, e é isso que a palavra de Deus fala. Que dias difíceis são para todos. Então talvez se você se encontra assim e pergunta, será que Deus me abandonou? Será que Deus não me ama mais? E muitos que vivenciam isso, muitas vezes, começam a pensar assim, Deus não está comigo, Ele não me ama. Então aí param de servir, amar e buscar ao Senhor. Eu quero dizer para você, se você se encontra em algum quadro de ansiedade, algum quadro emocional, achegue-se ao Senhor, busque mais a Deus, porque aí você vai encontrar a superação. Eu não sei o que está limitando você. No meu caso foi o medo que me paralisava, o medo que queria me paralisar, que queria me impedir de viver o propósito de Deus, porque para mim e para você, há um propósito específico de Deus. E a intenção de Satanás é parar o propósito de Deus. E o propósito que Deus tem para você é para abençoar a sua vida e abençoar outros. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe os traumas. Não deixe nada paralisar. Você é filha, você é filho amado de Deus. Mas como você está se posicionando para superar? Você está se distanciando dessa palavra? Ou você está se aproximando mais do seu Pai? Essa palavra jorra vida, jorra água viva para mim e para você. Ela é boca de Deus. Ela é boca de Deus. Você quer falar com o Pai? Ontem à tarde, enquanto eu estava no meu quarto, lendo a Bíblia, anotando, conversando com o Pai, Senhor, eu não quero falar nada de mim. E é até difícil falar. É até difícil se expor aqui. Falei, mas eu quero, Senhor, ó Pai, ser cura. A minha dor, eu quero que produza cura na vida de outros. E eu quero dizer para você, que se tem jeito para mim, tem jeito para você também. Enquanto eu estava no meu quarto, eu senti uma unção, uma presença de cura. Eu quero convidar você a se colocar de pé, no seu lugar. E eu senti da parte de Deus uma unção de cura. Cura na alma, cura nas emoções. Eu quero te dizer que essa cura vai refletir cura física em você, no seu corpo físico. E essa cura é para que você seja cura na vida de outro. O que me define, não é a dor que eu estou passando. O que te define não é a dor que você está passando, mas é o que você faz com essa dor. O que você está fazendo com essa dor? Você está falando, coitadinha de mim, tenham dó de mim? Ou você está dizendo, Pai, eis-me aqui, Senhor. Nos dias difíceis, não pergunte para Deus por quê. Por que você está passando por isso? Nos dias difíceis, pergunta para Deus, Deus, para quê? Qual o teu propósito com isso que eu estou passando? Quando eu voltei para casa,
na mesma sala onde eu estava na minha casa, que eu perguntei para Deus, eu falei para Deus, usa a vida desse médico para falar comigo e eu vou entender. Nesse mesmo lugar, quando eu voltei para casa, eu perguntei, Deus, para quê? Qual o propósito que o Senhor tem com essa situação? O Espírito Santo falou ao meu coração, filha, eu vou te usar para ajudar outras mulheres. Filha, eu precisava que você passasse essa dor, para você saber a intensidade. Quando uma mulher te procurar, alguém te procurar e pelar, eu estou passando por ansiedade, eu estou vivendo a depressão, eu estou sentindo pânico, eu estou vivendo medo. Quando alguém te procurar e falar que está passando por alguma situação emocional, você vai saber na pele a dor dela. E eu falei, Deus, eis-me aqui. Eu quero passar, quero que o Senhor me ajude a passar, porque eu quero ser cura na vida de outras mulheres. E eu não questionei Deus. Eu simplesmente falei, Deus, me ajude, Pai. Me ajude a ser curada, para fazer o caminho de cura, para ajudar outras mulheres a serem curadas e outras pessoas. E hoje eu posso dizer para você, que nesse processo todo, muitas pessoas, Deus colocou e tem colocado perto de mim. Sabe por quê? A sua dor, o que você está passando, se você entregar na mão de Deus e falar, Deus, eis-me aqui, ela vai ser cura na vida de outras pessoas. Aonde mais te dói, é onde Deus está gerando um propósito para a sua vida. É onde Deus está gerando um ministério. Agora, muitas vezes nós falamos para Deus assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas você não quer passar pelo processo. Você não quer vivenciar o trabalhar de Deus na sua vida. Você não quer saber como que é a dor. Você quer ajudar sem saber. Ei, eu quero dizer para você que não tem jeito. Para você ajudar alguém, vai ser necessário você passar pelo processo que Deus precisa trabalhar na sua vida, te aperfeiçoar, te amadurecer, para que você possa ser fonte de bênção na vida de outra pessoa. Se permita. Você vai superar. Em Deus tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Não há impossíveis para o nosso Deus. Eu quero convidar você. Nós temos um espaço aqui na frente. E se você tem vivenciado alguma situação que você se identificou com essa palavra, com esse testemunho, e você quiser vir aqui na frente, eu quero orar com você. E se você quer ser usada por Deus nessa área, para ser cura na vida de pessoas, se você tem sentido da parte de Deus um chamado nessa área, vem também. E se você quer ser curado, vem aqui, o Senhor vai ministrar ao seu coração. Dê um passo e diga, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Trata, cura em mim o que precisa ser tratado, o que precisa ser curado, para que eu seja instrumento do Senhor. E se você quer cura para o seu corpo, para a sua alma, e você entrou por essa porta hoje, sentindo isso, a necessidade de receber uma oração, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Por que eu estou chamando você para vir aqui na frente? Ninguém vai colocar as mãos sobre você, você vai ficar no seu cantinho, mas é simplesmente para que você dê um passo em direção aos braços do Pai. Quem vai te acolher é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te acolher e vai te abraçar com cura, para que você seja curado e supere todos os medos e os limites que você está vivendo. Enquanto eu oro, se você quiser vir aqui na frente, Senhor, eu quero colocar, Senhor Jesus, a cada um, Senhor,
Aqueles que estão em casa também, papai, vivenciando por dor, por medo, por luto, por perdas, por fracassos, por decepções, por frustrações, e precisam de ajuda, Senhor. Eu sei como dói. Eu sei, Pai. Eu entendo a dor da tua filha. E eu sei que o Senhor mais do que eu entende. Eu sei que o Senhor entende a dor dos seus filhos. E o Senhor está cuidando de cada um nas suas individualidades. E eu sei que o Senhor é poderoso na vida deles. Tudo aquilo que tem limitado, em nome do Senhor Jesus, eles vão romper. No nome do Senhor Jesus, pela fé, eu declaro, no poder e no nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que tem limitado os teus filhos de avançar, de superar, de prosseguir, a partir de hoje, não será mais limitação sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida deles, ó Pai amado, a cura nas emoções, a cura na alma, pelo poder, no nome, na palavra de Deus, a tua palavra que é viva e eficaz. Quando eles estiverem lendo, Senhor, ó Pai, elas vão jorrar dentro deles como água viva, como fonte de vida, trazendo vida, e eles vão superar, e eles vão testemunhar, e vão poder produzir cura na vida de outras mulheres, de outros homens, de outros jovens, de crianças, pois eu sei que na vida deles está nascendo um ministério, aonde havia dor, em nome do Senhor Jesus, hoje nasce um ministério, hoje nasce cura, hoje nasce um propósito, e eles estão entendendo o propósito que o Senhor está vivendo, fazendo na vida deles, ó Pai. Abre a mente, o entendimento com clareza, porque os teus filhos têm a mente de Cristo. Ah, Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor falava para mim naqueles dias, através da tua palavra. Eu tenho a mente de Cristo, vocês têm a mente de Cristo, em Cristo Jesus. O verdadeiro amor, que é Jesus Cristo, lança fora todo medo, toda angústia, todo medo, em nome do Senhor Jesus. Todo medo que paralisava você de ir avante, de vencer, de superar todos os projetos que Deus tem colocado sobre a sua vida, a partir de hoje não vão mais te paralisar, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, em nome do Senhor Jesus. E acontece a partir de hoje uma renovação de mente, de entendimento. Aleluias! A mente de Cristo, porque vocês vão viver da parte de Deus a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus. É isso que a palavra de Deus declara. Eu declaro a palavra de Deus sobre a vida de vocês hoje como uma oração, e eu creio que em nome do Senhor Jesus vocês vão testemunhar para a glória do Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo que o Senhor gerou na vida dos teus filhos, os que estão todos conosco, Pai. Assim, ó Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Amém. Podeis assentar-vos. Eu sei que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando ao coração de vocês. O que Ele precisa, o que Ele quer falar. Porque o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós. Vença os limites. Viva a superação em Cristo Jesus. E você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém.